Saudações! Bem-vindo ao Bíblia Fácil Maranata. Eu sou o seu instrutor, Marcos Soares, e vamos estudar hoje sobre a lei. Antes, vamos fazer uma breve oração. Glorioso Pai, que o seu Santo Espírito seja o nosso maior professor, que ele nos guie à sua verdade, Senhor. Sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nos ajude a compreender cada vez mais, para que possamos realmente aceitá-lo todos os dias, reafirmar nossa salvação em Ti, no seu sacrifício, e também saber qual é a sua vontade para nossas vidas, e ajudar também para que mais pessoas possam conhecer a Ti e a sua verdade, a sua palavra, Senhor. E que sejamos obedientes ao Senhor. Que tudo seja para a sua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. A lei. Quando nós falamos sobre a lei, nós podemos imaginar as leis que regem o universo ou mesmo a sociedade. Então, algo sem lei tende à bagunça, tende à desorganização, algo que pode gerar o caos. Então, Deus também tem a sua lei baseada em princípios, nos seus princípios que são eternos, que são reflexo do seu caráter, que é eterno. Mas na Bíblia nós vemos mais de um tipo de lei, e muitas vezes as pessoas confundem qual a lei que Deus quer de nós com princípios eternos e quais aquelas que são passageiras. Então, o que a Bíblia tem a nos mostrar sobre isso? Por quem e como foi escrita a lei? Lá em Êxodo, capítulo 31, no verso 18, diz: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Algo tão importante foi ali escrito em tábuas de pedra, simbolizando que é algo eterno, durável. E ali também com o próprio dedo de Deus, de tão importante que era. Perceba que aqui nós estamos lidando com um povo, ali o povo saindo do Egito, que estava muito familiarizado com o paganismo, idolatria, um povo que havia esquecido de muitas coisas. E ali, em contato com os egípcios, logo muitas pessoas deixaram de adorar a Deus da devida forma, era necessário reeducar eles. Então, reescrever, ou, de certa forma, deixar escrito esta lei. Por mais que ela fosse passada de geração para geração, era necessário algum método didático para estar escrito ali, para estar gravado, e, consequentemente, ser gravado no coração. Agora, olhe só que interessante. Desde o relato da criação, podemos perceber os princípios da lei sendo observados. Então, será que a lei ela só passou a existir com Moisés? Ou com as tribos de Israel? Será? Se você ver, ó, o primeiro mandamento, o quarto mandamento, o sexto mandamento, o sétimo mandamento, o décimo mandamento, eles já aparecem ali, por exemplo, em Gênesis. Ou seja, essa observância sendo necessária. E pessoas ali, infelizmente, transgredindo algo, mas transgredindo o que então? Uma lei que realmente já existia. Olha só, perceba o quarto mandamento. O quarto mandamento que fala para que observemos o sábado, e ali lembremos do sábado, que possamos ter esse encontro com o nosso Senhor no sétimo dia, de maneira especial e ininterrupta. E ali já falava em Gênesis, capítulo 2, nos versos 1 a 3, Deus abençoou e santificou. E isso foi muito antes das tribos de Israel. Isso foi muito antes de Moisés. Isso foi antes da entrada do pecado, algo que Deus já abençoou e santificou, muito antes do mal entrar nesse mundo. Ou então, se nós analisarmos, por exemplo, o sexto mandamento, ali o sexto mandamento para que não assassinemos, logo Caim transgrediu a lei. Se não houvesse os mandamentos, então poderíamos dizer que Caim seria inocente. Então os mandamentos eles já existiam, mas houve um momento na história que foi necessário gravar eles de uma maneira didática para o povo. Qual a postura de Jesus em relação à lei? Vamos ver então palavras do próprio Jesus?
Lá em João, capítulo 15, no verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Que sentido faria isso se fosse para apenas Jesus guardar? Ele pede para que nós também guardemos os mandamentos. Perceba que isso também se encontra no Novo Testamento. Mas a lei não foi abolida na cruz? Então nós precisamos entender que tipo de lei, qual o papel de cada lei. Lá em Mateus, capítulo 5, nos versos 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Será que significa que Jesus não mentiu para que agora possamos mentir? Será que Jesus não assassinou para que agora possamos assassinar? Será que Jesus não adulterou para que agora possamos adulterar? Será que Jesus não adorou outros deuses para que agora possamos adorar outros deuses? Então não faz sentido eu falar que Jesus guardou o sábado, por exemplo, para que agora eu não precise mais guardar. Então Jesus cumpriu a lei no seguinte aspecto, que ele foi nosso exemplo perfeito, sacrifício perfeito. E logo, através do seu sacrifício, nós conseguimos ali a vida eterna, a justiça de Cristo, através do sangue do Cordeiro. E logo, uma vida que permite que Deus habite no coração será uma vida obediente. Não para conquistar a salvação por obras, mas porque agora Cristo habita em nosso coração. Então precisamos andar como ele andou. E aqui Jesus mostrando que ele não veio destruir a lei ou os profetas, mas ele veio cumprir, mostrar o real significado. E nós vemos no contexto bíblico ali, na época de Jesus, quantas vezes as pessoas estavam guardando da maneira errada. Jesus veio mostrar o real propósito, guardar da maneira correta, o qual, por exemplo, há pessoas que acreditavam que adulterar seria apenas o ato em si, visível, mas o adulterar já começava no coração. Da mesma maneira, em relação ao sábado, muitos estavam guardando como um fardo, mas o verdadeiro sábado, Jesus mostrou como deve ser guardado. Realmente um dia para fazer o bem, estar em relacionamento com o Criador, ali de forma ininterrupta. Realmente um verdadeiro exemplo de adoração. Então, qual é o propósito da lei? Lá em Romanos, capítulo 7, no verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, olhe só esta parte. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Há pessoas que infelizmente falam que guardar a lei é pecado. Mas aqui o apóstolo Paulo, em Romanos, nos mostra, ó, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Então, é preferível ficar com o apóstolo Paulo e a Bíblia do que outras falas errôneas. Então, contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei. Mas que lei está sendo falada? Será que é qualquer lei? Então, aqui nós temos um exemplo. De onde está sendo tirada essa lei de exemplo? Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Esse não cobiçarás está incluído em qual lei? Que rege ali princípios eternos, o caráter de Deus que é eterno, em relação à lei dos 10 mandamentos, que reflete o caráter de Deus. A lei, ela funciona como um espelho, disseram certa vez. A lei, o propósito da lei, não é salvar. Ninguém é salvo pela lei. Ninguém é salvo pela lei. Todos nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O papel da lei é mostrar o certo e o errado. O papel da lei é como um espelho que mostra onde está sujo, mas o espelho não pode nos limpar. O que nos lava, limpa é o sangue do Cordeiro. É só o nosso Senhor Jesus que nos salva.
Então só precisamos saber colocar cada elemento no seu devido lugar e no devido contexto, para que não confundamos. Ninguém é salvo pela lei. Alguns podem argumentar, mas nós estamos no tempo da graça. É claro que nós estamos no tempo da graça, se cumpriu ali na cruz. O cordeiro foi morto, se cumpriu, o pagamento foi feito. Mas as pessoas do Antigo Testamento, alguma delas foi salva pela lei? Nenhuma delas foi salva pela lei. Elas também estavam ali naquele sacrifício do santuário, apontando para a graça que viria com o Messias. Então, um dos grandes problemas é pessoas falarem, achando que outros acreditam que são salvos pela lei em determinadas partes do Testamento, mas não, a lei não salva. Todos nós somos salvos pela graça, tanto os do Novo Testamento quanto os do Antigo Testamento. Que constatação fez Jesus sobre o comportamento de muitas pessoas em relação à lei? Lá em Marcos, capítulo 7, no verso 8: Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Então, é possível uma pessoa ser levada pela tradição? É possível. Algo sendo passado de geração para geração, sem ser questionado, sendo muito forte nos costumes. Pessoas muitas vezes deixando de voltar à Bíblia ali, deixando de pesquisar, examinar as Escrituras. Quantas coisas pessoas acabam fazendo por tradição e vão seguindo, passando de geração para geração. E às vezes vão passando o mesmo erro. Como diz o ditado, uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade, infelizmente, pela prática ali. Jesus disse, em João, capítulo 14, no verso 15, palavras do próprio Jesus, e olha só no Novo Testamento também, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora, para que não confundamos, então, nós estamos refletindo em relação à importância de guardar realmente os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. E todos esses princípios são eternos dos 10 mandamentos, pois refletem o caráter eterno de Deus. Agora, existem outras leis? Sim, a Bíblia fala sobre outras leis, que acabam sendo temporárias, passageiras, que têm o seu devido contexto, mas não podem ser confundidas com os 10 mandamentos que são eternos. E é aí que muitos se confundem. A Bíblia fala, sim, sobre os 10 mandamentos. É a lei moral, escrita pelo próprio dedo de Deus. A lei da liberdade, o qual por trás de cada não, na realidade, há um sim para a nossa proteção. O não assassinarás, um sim à vida. O não adulterarás, um sim à fidelidade. Ou não dirás falso testemunho. Então, um sim ao zelo pela verdade. Agora, outras leis, que acabam tendo seu devido contexto e podem sim perdurar em determinados tempos, devidamente interpretadas. Leis de saúde. Entre várias destacam-se as leis dos animais, que não devem ser comidos, e a ordenança para não se comer gordura e sangue. Aqui, por exemplo, em relação a animais impuros. Nesse contexto, de uma maneira didática, animais onde, por exemplo, alguns ali não tinham sistema digestório completo e ao absorver toxinas na digestão de algum ser humano digerindo esses animais, poderia também absorver essas toxinas indo para o sangue, causando doenças. Aqui a Bíblia não é um livro científico, mas a Bíblia também apresenta ciência. E quantas coisas cada vez mais estão sendo comprovadas de que a lei de Deus é o melhor. Bem, então, a lei de saúde que ainda acabam sendo compatíveis no momento em que nós estamos nessa terra. Agora, leis cerimoniais. Tais leis simbolizavam o sacrifício que Jesus viria a fazer em favor da raça humana. Bem, o cordeiro que era morto apontava para o Messias. Como o cordeiro verdadeiro foi morto na cruz e o sacrifício foi válido, então a lei cerimonial não é mais necessária. Leis religiosas. Diversas leis que regulavam a vida religiosa do povo hebreu. Delas fazem parte as leis sobre a impureza.
Hoje nós temos muito mais elementos que nos ajudam em relação à higiene, à segurança. Leis civis. Leis sobre impostos, serviço militar obrigatório, sistema político, sistema jurídico e outros. Uma das que mais mudaram, devido a tantas mudanças em relação a governos ou métodos de governar. E perceba algo muito interessante. Os mandamentos, sendo escritos em tábuas de pedra, como símbolos de que algo que dura, é eterno, foram escritos pelos próprios dedos de Deus, pelo próprio dedo de Deus, de tão importante que era. E se você analisar os 4 primeiros, são nossos compromissos para com Deus. E ali, os 6 últimos, os compromissos para com o próximo. O que Jesus falou em relação a amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, com todas as nossas forças, em relação aos 4 primeiros, e ali, amar ao próximo como a ti mesmo, em relação aos 6 últimos. E aí nós temos amor a Deus e amor ao próximo. E isso já era mostrado também no Antigo Testamento. O que Jesus estava falando ali não era algo novo. Talvez uma nova forma, por muitas pessoas ali estarem esquecendo o real significado de guardar essa lei. Logo, nós temos então amar a Deus e amar ao próximo. Um resumo não é uma antítese. Um resumo é dizer algo com menos palavras, mas sem perder a essência. E reflita novamente, queridos. Reflitam novamente. Essa lei moral dos 10 mandamentos, ela estava muito antes das tribos de Israel. Estava muito antes de Moisés. E ali, por exemplo, o sábado, muito antes do pecado entrar na terra. E sendo que Deus abençoou e santificou. A lei é como um espelho. A função dela não é salvar. A função dela é mostrar o que é certo e o que é errado. E também servindo como uma cerca de proteção, não para nos limitar, mas para nos dar a segurança, nos orientar, que possamos ser obedientes ao Senhor. E aqui, lendo, por exemplo, o que está lá em Efésios, capítulo 2, nos versos 8, 9 e 10. No 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. No 9, não de obras, para que ninguém se glorie. O que muitos esquecem acaba sendo o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não guardamos a lei para sermos salvos. Por sermos salvos pela graça, mediante a fé, no sacrifício de Cristo, aí sim, Cristo ao habitar em nosso coração, nós seremos obedientes à sua lei. A lei acaba sendo um termômetro, um reflexo. As obras acabam mostrando isso. Um reflexo, um termômetro, se Cristo realmente habita em nosso coração. E que possamos crescer cada dia mais em santidade e caráter na presença do nosso Senhor. Muitos ataques foram feitos à lei de Deus. Há ataques ainda ocorrendo. E haverá ali, nós teremos ataques ainda maiores. Por exemplo, em relação ao mandamento específico. E aquele que for culpado de um acaba sendo culpado de todos os demais. Veremos algo mais em relação ao juízo, no tema sobre o juízo. Mas que hoje possamos tomar a decisão de ser obedientes ao Senhor. Que Ele habite em nosso coração, em nossos corações, mas que possamos permitir que Ele faça transformações necessárias para que possamos ser filhos e filhas. Deus quer os nossos corações, sim, mas Deus só quer coração? Deus quer um corpo inteiro. Deus, Ele quer todo o nosso ser. E Ele não quer filhos rebeldes, mas filhos e filhas obedientes. Que estejamos com o Senhor até o fim, sendo obedientes à sua palavra e aos seus mandamentos. Vamos orar. Glorioso Pai, nos ajude
a estar de acordo com a sua palavra, ser obediente à sua palavra, aos seus mandamentos? Quantos ataques a sua lei tem sofrido? Quantas confusões, quantas divergências, tantas outras interpretações? Sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que o inimigo tentaria confundir esse caminho, colocando vários outros, falando que a pessoa não precisa obedecer isso, não precisa obedecer aquilo, ela pode viver de qualquer forma. Mas o Senhor é um Deus de ordem também. É um Deus que mostra ali a obediência. O Senhor se fez servo para dar o exemplo para que nós também sejamos servos. Senhor, nos perdoe por todas as transgressões, mas nos ajude a seguir, a fazer a sua vontade, a tua vontade, Senhor. Nos ajude a realmente guardar os seus mandamentos, mas é claro, primeiramente tendo o Senhor em nosso coração, aceitando o Senhor hoje e sempre. A sua graça, mediante a fé no seu sacrifício, no seu sangue derramado na cruz. Que tudo seja para a sua glória, em nome e por amor de Jesus. Amém.